Olá, queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Esse vídeo é do cronograma do dia 24/3, terça-feira. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por este momento de oração. Mesmo à distância, estamos juntos para rogar a tua misericórdia e a tua proteção nesta terra. Guia, Senhor, o nosso caminho neste aprendizado e esteja conosco em todos os momentos. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos alunos, pais e responsáveis, é um prazer enorme estar com vocês neste momento. Nós estamos trabalhando arduamente e não estamos medindo esforços para que o aprendizado não sofra nenhum problema, para que a gente continue acreditando que o aprendizado é possível, mesmo num momento tão delicado. Então, estamos trabalhando duro para que as aulas deem continuidade, mesmo que de longe. Esse vídeo ajudará os alunos a entenderem um pouquinho melhor, como se estivessem em sala de aula, com a explicação da professora, as tarefas que estão descritas no cronograma. Então, no cronograma para esse dia 24, eu estipulei uma atividade no caderno de português. Então, é preciso utilizar o caderno, fazer o cabeçalho padrão, que vocês já estão acostumados. Lá tem outras atividades também no caderninho, que vocês podem usar o cabeçalho de modelo. O objetivo desta atividade é produção de texto. E eu deixei o título Viagem sem sair de casa. É um título que ele vem de encontro a esse momento que nós estamos vivendo hoje, que é de buscar possibilidades de deixar uma vida tranquila, mesmo tendo que nos manter em casa para nos mantermos seguros. Então, o Viagem sem sair de casa é para que você use a sua imaginação para dizer o que pode ser feito para se distrair, para se divertir, mesmo estando em casa. Então, utilizem a criatividade, as boas ideias que vocês têm para elaborar o texto. Lembrem-se de sempre organizar primeiro a ideia na cabeça, verificar sobre o que vocês querem escrever, quais as ideias que vocês têm, para depois passar isso para a escrita, para que o texto fique claro. Então, além de uma produção de texto, você precisa escrever de uma maneira que outras pessoas leiam e entendam a história que você quer contar. Também é muito importante não esquecer o que aprendemos sobre os sinais de pontuação, sobre as regras ortográficas, não esquecer o uso da letra maiúscula e dos parágrafos, para que o seu texto, além de muito bem elaborado, também seja muito bem escrito. Faça com calma, com paciência, não tenha pressa. Eu estipulei um mínimo de 15 linhas para que tenhamos bons textos, com começo, meio e fim. Então, elabore a sua história tranquilamente e use a sua criatividade. Eu tenho certeza que eu vou ler textos incríveis. Finalizando essa tarefa bacana de usar a sua criatividade e elaborar um texto todo seu, nós vamos fazer também história. Na matéria de história, na página 268, eu peço para que vocês leiam da 268 até a 271, porque são textos que estão interligados. O primeiro fala do cotidiano nas embarcações, do quanto as viagens eram difíceis na época, até o uso de água era racionado, o alimento era escasso, então as viagens não eram fáceis, o cotidiano dentro de uma embarcação era muito difícil, eles não tinham equipamentos necessários e hoje em dia nós vemos a tamanha diferença das viagens que podemos fazer hoje com conforto, com o material necessário, para que vocês façam comparações de como isso era antes. Como a tia Jéssica sempre fala em sala de aula, para que a gente dê valor ao que tem hoje, as formas de nos locomover, as maneiras de fazermos viagens e como são as navegações hoje em dia, mas sabendo como era no passado, para valorizar os avanços. Depois do texto sobre o cotidiano, tem também uma parte sobre as rotas de navegação. Então lá mostra quais eram as rotas mais utilizadas, por onde eles seguiam este caminho, e principalmente mostra que Portugal e a Espanha eram as maiores potências das navegações. Então eles é que faziam as maiores viagens. O comércio todo estava nas mãos deles. Então eles estavam à frente, eles dominavam. Então lá também fala um pouquinho sobre o Tratado de Tordesilhas, que é um documento histórico muito importante,
quando eles entram em acordo e dividem o território. Uma parte para Portugal, uma parte para Espanha, para que eles não entrassem em atrito, porque a briga entre os dois não seria favorável para nenhum deles, porque os dois eram grandes, os dois eram responsáveis pelo comércio e pelas grandes viagens, pelas grandes navegações. Então, para que não houvesse uma briga entre os dois, foi decidido um tratado de paz, em que dividia o território de cada um. Então, um não invadia o território do outro e assim eles continuavam as suas rotas. Então, é um texto muito bacana, que também tem o mapa, para que vocês consigam localizar no mapa os caminhos que eles escolhiam e também como que isso ficou dividido. Porque o Tratado de Tordesilhas, ele criou uma linha imaginária. Então, é uma linha que, na verdade, ela não existia. Ela existia apenas no mapa que eles tinham em mãos. Então, também é bacana para vocês entenderem essa questão de linha imaginária, que a gente também trabalha um pouquinho em geografia, certo? Na página 270, nós entramos um pouquinho no que a gente chama de continuação da história, que fala sobre as culturas e sociedades africanas. Então vai mostrar agora como era a vida na África, como foi a chegada dos portugueses no continente africano, como que eles foram recebidos e o que eles aprenderam com esse povo. Qual era a cultura africana, os costumes, a alimentação, as músicas e a arte. Que nós vemos que a arte está presente aí ao longo da história. Na página 271, assim como na página 268, tem uma pequena questão sobre o texto. Então, lendo o texto, fazendo a interpretação, você vai conseguir responder as questões, tá bom? Na 271, finaliza com as tradições culturais africanas e as imagens dos instrumentos musicais e a arte que eles usavam na época. Então, a história, ela vem nos trazer o passado para que a gente entenda o presente e trabalhe para um futuro. Não podemos deixar de acreditar que o que fazemos hoje virará história no futuro e que por isso precisamos tomar boas decisões com base nos estudos. Então, aquele que estuda aprende um pouco mais, sabe um pouco mais sobre a história e tem mais chances de tomar boas decisões. Então, até a 271 você finaliza o nosso conteúdo desse dia 24. Aos pais e responsáveis eu agradeço a confiança. Aos meus queridos alunos eu digo que estou cheia de saudade dos sorrisos, dos abraços, das declarações e do carinho que são tão importantes e especiais para mim. Eu acredito no potencial de cada um de vocês e sei que juntos alcançaremos os nossos objetivos. Façam as atividades com responsabilidade. Então prestem muita atenção. Eu confio em vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.